O jovem enfermeiro Arthur trabalhava todos os dias e era extremamente apaixonado pelo seu trabalho. Ele sempre tratava a todos com carinho e atenção, e aos poucos foi se tornando alguém especial e popular entre os pacientes do hospital. No entanto, isso o deixou com mais inteligência emocional, pois sentia a dor de cada pessoa que entrava em sua sala de atendimento. Ele sempre se colocava no lugar deles, o que o tornava mais gentil com os pacientes, mas ao mesmo tempo também o fazia sofrer quando um deles falecia. Mas um dia, algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. Arthur estava de plantão no hospital. Já eram 4 da madrugada e as coisas estavam calmas. De repente, quando uma ambulância chegou, os paramédicos saíram correndo feito loucos, com um jovem e uma jovem, ambos gravemente feridos e inconscientes. Arthur estava sempre pronto e fez tudo o que pôde para ajudar o médico ali na hora a salvar as suas vidas. As horas se passaram e o jovem, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Mas a jovem, Teresa, sim. Ela, todavia, estava em coma e o médico disse que poderia levar dias ou meses para ela acordar. Algumas poucas horas depois, as famílias dos 2 jovens chegaram ao hospital e foi um choque para eles ouvir o que havia acontecido, principalmente para a família do rapaz, que não havia sobrevivido. Então, Arthur soube tudo sobre o que havia acontecido. Vindo de um bar com uns amigos da faculdade, o namorado da jovem bebeu uns copos de bebida alcoólica e, em decorrência, acabou entrando com alta velocidade em um muro. Infelizmente, nenhum deles usava cinto de segurança, o que os levou a sofrer tantos ferimentos. O jovem, nesse sentido, sofreu um traumatismo craniano e morreu logo depois que a ambulância encostou o veículo no hospital, enquanto a jovem Teresa sofreu um trauma, de certa forma mais leve na cabeça, e ficou em coma. Com o passar do tempo, Arthur foi desenvolvendo um amor especial por Teresa. Era como se ela fosse a bela adormecida dos contos de fada, por causa de sua beleza e sono sem fim. 100 dias se passaram, e ela permaneceu no mesmo estado vegetativo, não demonstrando nenhum sinal de melhora. Os pais visitavam a sua filha todos os dias, e mesmo que ela não pudesse ouvir ou falar, eles conversavam com ela sobre todas as novidades que tinham. O jovem enfermeiro era alguém bem sensível, e acabou ficando emocionado ao descobrir quão genuíno era o amor que eles tinham por Teresa. Era lindo. Um tipo de amor que Arthur nunca teve por ninguém. A garota nasceu em um orfanato e nunca foi adotada. Os dias se passaram, e Teresa ainda estava em seu sono sem fim. Arthur se sentiu mais perto dela a cada dia, mesmo que ela não demonstrasse nenhuma mínima reação. Arthur, muito observador, notou que a mãe de Teresa começou a visitar a sua filha sozinha, passado um certo tempo. Quando Arthur perguntou sobre seu marido, a mulher ficou triste e disse que ele havia falecido há alguns dias. Arthur sentiu a sua dor e percebeu que a mulher estava passando por uma fase muito difícil em sua vida, devido à perda do marido e à condição da sua filha. O tempo passou, e já tinha se passado mais de 4 meses. A garota estava lá, como sempre. Mas, dessa vez, ela parecia especialmente triste. Era aniversário de Teresa, e sua mãe queria muito fazer uma festa e dar muitos presentes para a filha. Mas era impossível naquele momento. Arthur notou algo estranho em seu estômago. Parecia inchado. Ele imediatamente chamou o médico de plantão. O médico disse que poderia ser um acúmulo de gás líquido ou algo parecido, mas ele faria um exame para saber. Durante o exame médico, ele e Arthur ficaram chocados ao descobrir que Teresa estava grávida. Imediatamente, chamou a polícia e relatou a descoberta. Logo, várias viaturas da polícia chegaram ao hospital e a investigação começou. A gravidez virou notícia em todos os lugares. Os médicos acreditavam que era impossível ela estar grávida do seu falecido namorado, dado que ela sofreu um grave acidente, foi operada e ainda estava em coma. As câmeras do hospital foram verificadas, mas nada de estranho aconteceu perto de seu quarto. Teresa recebeu cuidados ainda mais especiais de toda a equipe do hospital, à medida que a sua gravidez avançava, e Arthur
querendo saber o que o futuro reservaria para essa criança nascida de uma mãe inconsciente e um pai recentemente falecido. Às vezes, olhava para Teresa e se perguntava o que ela pensava de tudo isso. O rosto de Teresa parecia calmo, mas para a surpresa de Arthur, Teresa abriu os olhos e olhou para o vazio por alguns segundos. Antes de fechá-los novamente, os médicos olharam para Teresa, mas ela não demonstrou outra reação naquele dia. A mãe de Teresa estava profundamente confusa. Ela se perguntava como a sua filha poderia estar grávida em tal condição. Ela não gostava de pensar que coisas piores poderiam ter acontecido com ela. Os médicos ficaram com a pulga atrás das orelhas para entender de quem era, de fato, aquele bebê. E para investigarem essa questão, logo fizeram um exame de DNA, comparando amostras do DNA da mãe com amostras do falecido, para tentar entender o que havia acontecido. 21 dias depois, saiu o resultado. A criança era de fato de seu namorado falecido. Essa gravidez foi considerada um milagre por todos, mas começaram a olhar pela perspectiva que aquela gravidez representava um risco para a sua vida. A mãe de Teresa era contra fazer qualquer coisa com o bebê, porque para ela, a pobre criança não era culpada. No dia seguinte, a mãe de Teresa gritou por socorro. Teresa estava acordada e tentando dizer algo, mas ela não conseguia. Ela estava muito fraca por ter ficado inconsciente por tanto tempo. Foi um milagre. O médico disse para não falar nada sobre o namorado ou seu pai ainda, mas a gravidez não podia ser escondida. Teresa olhou para a barriga e chorou, mas ainda não conseguia falar. A mãe a confortou e disse que tudo ficaria bem, aos poucos. Teresa conseguiu se mover e falar devagar, enquanto ela ainda estava se recuperando. A sua mãe disse a ela que seu namorado não poderia estar lá no momento e que o pai dela estava trabalhando. Teresa achou estranho que nem o pai e nem o namorado tinham aparecido, o que a deixou nervosa e tiveram que contar a verdade. A jovem desabou ao saber que seu pai havia falecido, mas mal reagiu ao saber que seu namorado não havia sobrevivido ao acidente. A sensação de perder o pai foi terrível. Mesmo rouca, ela contou o que aconteceu com o namorado. Eles brigaram e ela terminou o relacionamento, mas ele não aceitou e eles discutiram no carro. Arthur ouviu tudo de fora do quarto. O choro da Teresa fez ele chorar também. Ele queria fazer alguma coisa para aliviar a dor da jovem, mas ele não podia fazer nada. Naquela noite, Arthur falou com Teresa. Foi um momento especial, porque ele se sentiu como se estivesse com uma amiga de longa data. Foi uma conversa boa, mas a tristeza de Teresa estava estampada em sua face. Ela disse que queria sair logo dali, mas o bebê estava para nascer, e ela não iria ficar com ele. A mulher disse a Arthur que ela estava brava com tudo o que havia acontecido, e que se ela tivesse acordado antes, ela teria tirado à força o bebê, o que chocou Arthur. Mas ele tentou entender a sua dor. Alguns meses depois, Teresa deu à luz uma criança. Ela não quis segurar o bebê, e muito menos saber se era menino ou menina. Muita coisa aconteceu com Teresa até que ela tivesse finalmente alta. O seu bebê logo foi dado para adoção, dado que a mulher negou ficar com o pequeno. 23 anos se passaram. Teresa agora era uma mulher casada e bem-sucedida, com 2 filhos pequenos, e seu marido sabia o que tinha acontecido com ela há anos. Heitor fez de tudo para deixá-la feliz e pagava sua terapia com a psicóloga mais famosa da cidade. A sua mãe morreu alguns anos depois dela acordar, o que a deixou ainda mais triste na época. Mas ela queria seguir em frente pelo marido e filhos. Às vezes, o peso do passado vinha à tona em suas memórias, e não importava quanta terapia ela fizesse, o passado não a deixaria ir. Ela tentou esquecer a criança que deu para adoção, mas às vezes se pegava pensando em como ela estava naquele momento. Mas assim que pensava na criança, sentia um misto de tristeza e raiva. Teresa lembrava todo dia do acidente. Então, ela tentou esquecer o passado e focar no presente, viver o agora.
Teresa amava cultivar rosas e plantar no geral. Era seu hobby, que com o passar do tempo acabou se tornando seu trabalho principal. Ela se sentia mais tranquila quando estava cercada pela beleza da natureza. Adorava receber casais que queriam fazer surpresas românticas e comprava lindos buquês de rosas. Havia um casal que frequentava sua loja sempre e passava muitos minutos admirando as flores. Quando ela olhava para eles, lembrava quando era jovem com o seu falecido namorado. Então, a menina pegou um cacto e disse que admirava os cactos porque são uma das plantas mais duras que existem e um símbolo de força. Mas a única coisa triste é que eles, para se adaptar aos problemas, apresentam espinhos, o que impede os outros de tocá-los. Teresa ficou impressionada com a sabedoria da menina. Alguns dias depois, o casal estava lá novamente, e Teresa foi cumprimentá-los. Os jovens disseram que iam levar uma rosa, porque alguém muito próximo deles havia morrido. Teresa percebeu a tristeza de ambos, mas o rapaz, em especial, parecia bem emocionado. Ela deu a eles uma das rosas mais lindas que ela tinha, sem esperar nada em troca. Ambos ficaram surpresos e agradecidos. Isso a fez lembrar o seu passado. Dias se passaram, e ela sentiu o passado rastejando em sua mente. Ela pensou muito sobre isso, e finalmente tomou uma decisão. Ela iria procurar a criança de quem ela havia desistido. Precisava saber se ela estava bem. Talvez, assim, ela pudesse esquecer tudo e colocar um ponto final naquela história. Aconteceu que Teresa falou com seu marido e explicou tudo da forma mais gentil para os seus filhos pequenos, pois dada a pouca idade das crianças, era difícil entender tudo o que acontecia com a mãe. O seu marido apoiou a decisão e ela começou a procurar por seu passado. Começou visitando o orfanato onde deixou o seu bebê. Ela já estava nervosa, mas sabia que não encontraria mais crianças lá. Já havia se passado bons anos. Mais tarde, entrando em uma das salas do orfanato, ela ouviu alguém chamar seu nome. Era Arthur, e Teresa ficou confusa, pois ela se lembrava daquela voz conhecida. O homem explicou tudo o que aconteceu enquanto ela estava em coma, e Teresa ouviu atentamente. Mas falar do passado ainda deixava a Teresa ansiosa. Ela perguntou a Arthur o que ele estava fazendo ali, e Arthur foi sincero. Ele disse que o caso de Teresa o afetou profundamente. Ele esteve presente em todos os momentos, desde a chegada do acidente até o momento em que Teresa deu à luz à criança. Arthur ocasionalmente visitava o orfanato para verificar o bem-estar das crianças, e nessas visitas ele se apegou a todas as crianças que sabiam o que era viver em um orfanato. Ele desenvolveu um forte vínculo com elas, começou a frequentar cada vez mais o orfanato, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar na enfermaria de lá. Sem pensar duas vezes, ele se candidatou para o cargo. A partir daquele dia, ele disse que encontrou a sua razão de vida e que amava todas as crianças. Então, ele continuou trabalhando lá até então. Teresa perguntou sobre seu filho, por que queria vê-lo e por que ainda sentia que faltava algo em sua vida. Era um peso que nem ela sempre entendia. Então, Arthur olhou para ela por um momento e disse: "Fiquei ao lado de seu filho desde o dia em que o Elo chegou, até o dia que ele partiu. O seu bebê nunca foi adotado e foi embora quando completou 18 anos. Ainda tenho contato com seu menino, mas preciso informá-lo primeiro que você está procurando por ele, para que ele possa decidir se quer ter esse contato." Arthur nada mais disse sobre. Teresa entendeu e deu a Arthur o endereço de sua floricultura. Quando ele saiu, Teresa notou alguns cactos na entrada em um local mais alto para que as crianças não pudessem tocar, mas representavam os símbolos de força de todos aqueles que passaram por ali. Mas o mais triste é que, para se adaptarem aos problemas, tiveram que criar espinhos que impediam os outros de tocá-lo também. Lá estava, bem no alto, para não machucar as crianças. Naquele momento, o coração de Teresa batia forte, pulsava. Ela perguntou quem trouxe os cactos para o homem. Ela disse que era um dos meninos do orfanato. Teresa saiu chorando sem dizer nada para Arthur,
mas acabou descobrindo que seu bebê era um menino. Aquele lindo menino. O que sempre ia com uma menina em sua floricultura. Falava sobre cactos com a menina, usando as mesmas palavras que Arthur. Também morava no orfanato e se sentia como em um turbilhão de sentimentos, que ele não conseguia descrever. Naquela noite, Teresa nem conseguiu pregar os olhos no travesseiro. No dia seguinte, enquanto ela estava na floricultura, o mesmo garoto do dia anterior entrou. Teresa ficou emocionada e primeiro se desculpou com o jovem, mas ele imediatamente disse que não era ele. Teresa ficou surpresa e ouviu tudo. Ele se apresentou como Roberto. Ele explicou que nasceu no orfanato, mas foi adotado aos 14 anos. O jovem disse ainda que sempre manteve contato com Gabriel, que era filho de Teresa. Ele explicou que com a ajuda de Arthur, eles descobriram onde a mulher estava. Mas Gabriel nunca teve coragem de falar com a mãe, pois sabia o que havia acontecido e achava que ela não a queria. Então, ele ficava observando ali, da porta da floricultura, enquanto o casal de amigos rodeava pela loja. Ele usava o casal de amigos para movimentar a floricultura e conseguir ver a mãe, sem levantar suspeitas. Um de seus amigos de infância morreu recentemente, o que chateou o grupo de amigos. Por fim, Arthur contactou Gabriel, mas o rapaz estava muito triste e ainda tinha dúvidas sobre a sua mãe. Dias depois, Gabriel suspirou fundo e fez acontecer o encontro com Teresa, para, pelo menos, tentar entender a história. Teresa foi imediatamente para a casa do enfermeiro, que era um lugar simples, mas Teresa pôde ver as diferentes rosas que seu filho dava dinheiro para os amigos comprarem e presenteava o querido Arthur. Ela tocou a campainha e, sem esperar, Gabriel apareceu. Por horas, Teresa pediu desculpas por deixá-la no orfanato, mas Gabriel disse que não era culpa dela e que ela estava fazendo o melhor por ele naquela época. Gabriel também disse a ela que Arthur sempre o tratou bem e o protegeu. Ele sempre esteve ao seu lado, o que deixou Teresa extremamente feliz em saber que alguém cuidou de seu filho, quando ela não podia. Gabriel conheceu o marido e os irmãos de Teresa, e ele passou a fazer parte da vida de sua mãe. Ela gostaria de poder voltar no tempo e mudar de ideia, mas o tempo nunca muda. Obrigado por assistir essa história tão especial. E aí, o que vocês acharam? Conte-nos nos comentários. Inscreva-se no canal, deixa seu like e fica ligado para mais histórias fascinantes.